Olá, meus queridos amigos, que a paz do ressuscitado esteja com cada um de vocês. Vamos juntos salmodiar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 1. Feliz quem não segue o conselho dos maus, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas na lei do Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim. São como a palha carregada pelo vento, por isso não poderão enfrentar o julgamento. E os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos, mas o caminho dos maus leva à desgraça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos amigos, este salmo é um salmo de instrução. Portanto, é um salmo para educar. Neste salmo você vai encontrar duas categorias de pessoas. Tem uma categoria, que o próprio salmista diz que é a categoria dos maus, dos pecadores e dos zombadores. E o salmista vai dizer que nós não devemos participar das reuniões daqueles que fazem parte dessa categoria. Na verdade, porque esses não meditam a lei de Deus. Na verdade, esses caminham por um outro caminho, que o próprio salmista diz que vai precipitá-los na desgraça. Ao contrário, o salmista também aponta para uma outra categoria, que é a categoria daqueles que meditam a lei de dia e de noite. E ele vai usar uma imagem. Ele vai usar a imagem da árvore plantada à beira de um riacho. Ele vai dizer que esta árvore produz frutos. Portanto, aquele que medita a lei de Deus de dia e de noite é aquele que produz fruto. Aquele que não medita não produz fruto. De outra forma, podemos dizer, aquele que medita a lei de Deus de dia e de noite cai nas graças de Deus, enquanto que aquele que não medita acaba caindo em desgraça. Nós podemos, para entender melhor, recorrer a outros trechos da Sagrada Escritura para compreender aquilo que o autor sagrado está querendo nos dizer. Se nós formos ao livro do Deuteronômio, nós vamos ver que há um apelo do autor ou dos autores do livro do Deuteronômio para cumprirmos a lei. Inclusive, os autores falam das bênçãos e das maldições que vão repousar sobre aqueles que cumprem e os que descumprem a lei. Inclusive, nesse livro é feita uma reflexão sobre o exílio e os autores consideram que o exílio é uma prova da desgraça que o povo viveu por não ter cumprido fielmente a lei. A verdade é que o cumprimento da lei de Deus é um cumprimento que faz com que cresçamos na intimidade com Deus. Quando falamos de lei, às vezes nós pensamos apenas em regras, em normas que precisam ser colocadas em prática. Falamos de lei, podemos pensar na burocratização, na institucionalização. Mas, na verdade, o salmista ele está pensando na interiorização. Portanto, o cumprimento da lei, ele quer gerar intimidade. E de que lei nós estamos falando? Para o judeu, quando ele falava de lei, ele falava de um conjunto de regras que tinha o seu nascedouro no decálogo, nos mandamentos. Quando você lê o decálogo, os
mandamentos, você vai ver que as duas tábuas, né, da lei, elas querem favorecer, né, a relação do povo com Deus, né, e com o seu semelhante. Quer favorecer ao povo, né, um melhor relacionamento com Deus e com o seu semelhante. Né? Então, o sentido, né, da lei, o sentido que tem o seu nascedouro nos mandamentos, no decálogo, né, é fazer com que possamos amar mais a Deus e ao próximo, é fazer com que a nossa convivência possa refletir essa presença de Deus que nos torna mais irmãos, mais fraternos. É fazer com que a nossa convivência ela seja estreitada e entre nós cresça cada vez mais o amor. Então, a lei, né, ela leva em conta o bem do povo. E esse bem do povo começa, né, na relação com Deus, né? Portanto, devemos amar, né, com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma. E este amor, né, que devemos devotar a Deus, né, se manifesta também na relação que nós temos com o nosso próximo. Né? Inclusive no Novo Testamento, né, quando se reflete sobre isso, né, se aponta, né, numa direção, né, de que nós não podemos, por exemplo, dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso semelhante. Veja, no Novo Testamento nós já estamos vendo uma interpretação desta lei, né, que nos coloca dentro de um paradoxo. Não dá para dizer que ama a Deus e odeia. Né? Portanto, esse amor de Deus quer criar em nós, quer criar no meio de nós relações cada vez mais fraternas. Né? São Paulo ele vai dizer, né, que a medida da lei, né, é o amor. Então é isso que nós devemos perseguir. E aqui voltando para, né, o Salmo, né, o Salmo aponta para nós aqui dois caminhos, né? E aí nós devemos escolher que caminho vamos trilhar. Né? Se estamos no segmento do Senhor, obviamente somos chamados a escolher o caminho da vida, da bênção, do amor e do perdão. E devemos trabalhar para que dessa forma o mundo fraterno possa existir. Essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da
sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Pois que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva